de outros países quando a gente tem uma experiência maravilhosa no Brasil? Por que não citam Florianópolis? Aí Florianópolis é outra realidade? É uma exceção? Não, é uma rede que é convicta no direito à educação de todos. Se essa casa tem dificuldade de colocar um intérprete, de barrar a entrada de pessoas com deficiência, de colocar acessibilidade por falta de convivência com as pessoas com deficiência, por falta dessa convivência. Me desculpe a professora Patrícia, o ensino de Libras é fundamental para quem opta por esse meio de comunicação. Os surdos que estão aqui não representam os surdos de todo o Brasil. A oralização não representam. Eu tenho pais, eu tenho alunos que optam pela oralização. E na educação inclusiva, a oralização também é um meio de comunicação. Para terminar, não é secretária Rosângela. Admissível. Secretária Rosângela, para concluir, por gentileza. Nós vamos chegar no Brasil, e disso eu tenho a certeza, onde a escola vai ser de todos, onde a escolarização vai ser feita nos espaços comuns, mesmo os casos ditos mais comprometidos. Essa é a minha luta. Sou pesquisadora, defendo questões conceituais, mas tenho a experiência, o direito à educação. Os pais que estão aqui também não representam todos os pais. Falem dos exemplos. A inclusão começou com pais de países nórdicos que defenderam o direito à educação. Não falem mal da escola regular. Senhora Rosângela, está encerrado o seu tempo. Por gentileza. Por gentileza. Vou encerrar, senhor presidente, com uma frase vou encerrar. Pois não. Queremos quitar. Por favor, senhor, queremos quitar. Por favor, senhor, encerrando, senhor presidente. Queremos quitar, saldar a dívida social para com quem nasceu dentro de uma família, de uma nação, e nós colocamos fora. A escola regular está aberta, independente do grau de comprometimento. Muito obrigado, senhora. Muito obrigado. Antes de passar para a Patrícia, eu quero reforçar o que aqui já foi dito. Ninguém está contra a inclusão. Acho que a secretária não entendeu uma palavra do que foi dito aqui. Todos foram a favor da inclusão. Todos. Eu acho que precisaria prestar um pouquinho mais atenção na fala de todos. Em segundo lugar, eu acho que deveria conhecer um pouquinho mais da realidade brasileira. A senhora deve viver circunscrita a Santa Catarina. A senhora não conhece a realidade do interior do Norte e do Nordeste. A senhora não conhece, a senhora não viajou. A senhora precisa, em primeiro lugar, conhecer essas realidades. Está encerrado o seu tempo. Passo a palavra para a senhora Patrícia Rezende, com muito prazer. Vai conseguir falar. Quando a senhora fala sobre os surdos, que a FENEIS não representa os surdos, que eu, como surda, doutora, eu estou falando. A senhora já falou, eu respeitei o momento da sua fala. Agora, por gentileza, respeite o momento da minha fala. Cuidado com o radicalismo aqui, senhor presidente. Por favor. Eu estou muito emocionada, mas negativamente, porque é uma gestora pública que despreza os surdos. Eu sou doutora em educação, eu sou professora universitária, eu fiz o meu mestrado na UFSC, eu conheço a realidade de Florianópolis e eu sei o tanto que os surdos reclamam.
a Convenção da ONU fala sobre discriminação, a gente poderia bem entrar aqui agora com o processo de discriminação. Então, não existe o direito nesse espaço para se falar que eu não represento os surdos, porque a língua de sinais não é importante, que as crianças precisam aprender a língua de sinais, mas com intérpretes em sala de aula e num AE reduzido. Eu morei 3 anos em Florianópolis e estudei, fiz a conclusão, fiz o meu plano de trabalho, foi na UFSC, e trabalhei lá como professora universitária por um bom tempo. Eu conheço a história de Florianópolis. Saiu uma notícia falando de uma creche municipal dentro dessa rede de ensino citada, que ganhou o prêmio por ter uma educação inclusiva, de excelência, que incluía, inclusive, crianças surdas na idade, então, de creche. Foi premiada pelo MEC, ganhou um prêmio de ser um exemplo, uma referência na área da inclusão. Eu vi aquilo no jornal e senti vontade de visitar aquela escola, e eu cheguei naquela escola e é a creche municipal de Florianópolis, é uma das creches, tem 2 anos, foi em 2011 que eu cheguei a essa creche, e eu perguntei, cadê a criança surda? Aí disseram, é uma criancinha de 2 anos, ela está ali. E quando eu cheguei, aquela criança estava perdida naquele espaço, todo mundo falando, a criança sem ouvir nada, obviamente, olhando para as bocas, se mexendo, e eu procurei onde estava o professor surdo que estaria ensinando Libras. E era um professor ouvinte que não sabia direito Libras e ensinava sinais soltos, não contava histórias, não contava piadas, não tinha um ambiente de surdo sinalizando para que a criança internalizasse, como a criança ouvinte internaliza um ambiente de conversas, e todos estavam conversando com um bebê surdo, apenas uma criança de 2 anos, perdendo o seu tempo, isolada, sem o convívio, e a escola tinha ganhado um prêmio por ser uma referência, foi premiada pelo MEC por ser uma referência de inclusão. E eu pergunto aos senhores, assim essa criança estava aprendendo alguma coisa? Não, ela estava solta naquele ambiente, perdida, seguindo uma filosofia inclusivista. Eu conheço a realidade de Florianópolis e para os surdos não é assim, da forma como os ouvintes veem. Eu tenho visto, como eu vi nessa creche. A creche ganhou um prêmio do Ministério da Educação e eu vi essa criança sozinha. Eu fui na secretaria, única criança, só um professor. E eu fiquei imaginando isso. Florianópolis é uma capital. Eu fiquei imaginando os municípios, eu fiquei imaginando a realidade brasileira. A senhora me desculpe, eu tenho contato com professores surdos que estão dentro da realidade da inclusão e que são desprezados, que são humilhados pelos professores no atendimento especializado, não podem desenvolver o seu trabalho porque o tempo é reduzido e não podem nem ensinar Libras como deveria. Eu já respondi e eu só quero dizer para a senhora que faltou o respeito à população surda de cerca de 9 milhões de pessoas, as quais eu represento, e o senhor presidente da CBDS. A senhora, de fato, nos discriminou e faltou respeito, e isso já deixou provado que, de fato, o poder público tem discriminado. Se a senhora age assim nesse espaço, imagine nas escolas e nos outros espaços como deve ser a sua atitude. Em segundo lugar, eu gostaria de falar muito rapidamente, resumir a minha fala em relação à questão da professora Macaé, que falou sobre, comparando, não é, a questão das escolas americanas comparada com a realidade brasileira. E falou, por exemplo, que a escola americana, de cultura americana, aqui no Brasil, cuja língua de instrução seja o inglês, pode ser comparada com escola cuja língua de instrução seja o português oral e esteja apenas a presença do intérprete. Essa não caracteriza nunca uma escola bilíngue. Não cabe, dentro do conceito bilíngue, esse tipo de escola onde a língua de sinais fica secundarizada, não é? Então, no Brasil, se diz a língua oficial é o português. Então, a criança entra para aprender o inglês, por exemplo, numa disciplina simples, a criança ouvinte, para aprender. E a criança surda precisa adquirir os conhecimentos de todas as áreas do conhecimento dentro da escola.
escola, porque 95% das famílias de surdos são de pai e mães não surdos, que não conhecem a língua de sinais. Então, o espaço educacional, ele é para além, bilíngue, ele é para além de um espaço de inclusão educacional, também é de inclusão social, porque os adultos surdos, professores ali, vão compartilhar suas experiências e formar pessoas com consciência cidadã e com consciência crítica para atuar na sociedade. As pessoas que moram no campo têm direito a uma educação diferenciada. Os indígenas têm direito a uma educação bilíngue. Nós vemos direitos e nós queremos também o nosso direito de ter uma educação bilíngue. Nós queremos uma educação numa escola pública, regular, bilíngue, que inclua crianças surdas e crianças e adolescentes jovens, não surdos, mas que são de famílias de surdos, filhos de pais e mães surdos, e que estejam incluídos. Por que não se pode ouvir a comunidade surda? A minha pergunta hoje aos senhores é: por quê? Por quê? Quem indicou a presença da professora Rosângela? Foi o MEC que indicou? Eu pergunto a Macaé, foi o MEC que indicou? Quem convidou a professora Rosângela? Foi o MEC? Foi a federação. Quem indicou? Foi a Federação Brasileira Síndrome de Down. As associações de síndrome de Down, que representam 80 entidades em todo o país. Sim, então fale da síndrome de Down, mas não fale dos surdos, porque eu represento os surdos. Então não se insira na minha área. Por favor, muito obrigada.